O assunto de hoje, nesse retorno das nossas férias, é o ferro afia o ferro. É tirado de um versículo da Bíblia que diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. E esse é um tema que eu acho que é muito sério, é muito importante. A gente precisa de amigos. Mas como que a gente faz isso, de alguma maneira? E eu quero trazer para você uma reflexão. E ao fim da nossa ministração, nós teremos pelo menos 3 perguntas que a gente vai reunir em grupo, tá bom? O que a gente tem feito desde o ano passado? A hora que a gente termina a ministração, a gente se reúne em grupinhos, 4, 5, 6 pessoas em cada grupo. E algumas pessoas eu tenho percebido que às vezes querem ir embora, não querem ficar, não querem bater papo, ou tem algum compromisso, pode acontecer também, é óbvio, mas eu gostaria de enfatizar a importância disso. Tá? É uma reflexão rápida, mais 20, 30 minutos de grupo e pronto, a gente vai embora para casa e todo mundo chega em casa. Tá? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Senhor, é que esse assunto nos desafie a um nível mais alto de vida cristã, um nível mais bonito de vida cristã, um nível em que nós possamos, Senhor, aproveitar esse tempo para refletir sobre a nossa vida e refletir sobre as nossas ações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Existe uma crise que é a crise do isolamento. Isso é muito típico de nós homens, né? Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Há um chamado mito do lobo solitário, né? A cultura valoriza a independência, mas o que acaba acontecendo quando a gente se isola? O problema da gente ficar sozinho não é que a gente precisa de pessoas, a gente precisa de qualidade de relacionamento. Não é bastante gente, não é estar no meio de um monte de gente, né? Mas também eu tenho que tomar cuidado com essa tendência, o chamado lobo solitário. Eu quero ficar sozinho, eu não quero conversa com ninguém, eu não quero ter amizade, eu não quero ter, né, ninguém pegando no meu pé, que é muito comum dos homens, né? A gente fala sobre isso, não quero ninguém pegando no meu pé. O problema é que isso tudo acaba gerando uma porta aberta para o erro, para o pecado, para a transgressão. Você vê, você não acha complicado o que tem acontecido com muitos adolescentes que eles ficam sozinhos muito tempo? E muitas vezes eles reclamam com os pais e dizem, não, essa é minha vida, esse é meu quarto, você tem que bater para entrar. Esse tipo de isolamento é um perigo, porque isso abre oportunidades para muita coisa errada, né? Pornografia, por exemplo, não acontece em grupo, acontece no isolamento. Os pensamentos ruins acontecem no isolamento. Depressão acontece no isolamento. A gente se sente mal sozinho. Mas quando a gente tem alguém, né? O pastor Leandro estava falando uma coisa muito legal aqui. O Ben-Hur estava falando sobre isso um pouco antes, né, Ben-Hur? Trabalha com educação física e tudo. Ele estava dizendo, poxa, ninguém faz exercício sozinho. Mas quando você tem mais 1, 2, 3 pessoas, um ajuda o outro, parece que é uma competição. E isso apoia, né, essa coisa de estarmos juntos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o isolamento, porque homens isolados são alvos fáceis. E o alvo fácil, gente, não é só sexo. Alvo fácil são muitas coisas, né? Muitos erros, muitos comportamentos perniciosos, prejudiciais à vida. Eles acontecem quando a gente se isola. Você pode ver, uma pessoa começa a fazer coisa errada e some do grupo, some da igreja, some dos amigos, some de tudo. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com o isolamento. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão.
O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Texto maravilhoso, né? De sabedoria. Sozinho você não aguenta. Sozinho você erra. Sozinho você toma decisões que não deveria tomar. Mas quando a gente começa a ter amigos de verdade, e amigo, gente, eu não estou falando de amigo de bar, tá certo? Eu não estou falando de amigo de farra, ou só um amigo de esporte, ou um amigo de, sei lá, de qualquer... Eu estou falando de amizade, aquele que um ajuda o outro, um conversa com o outro, e um chama a atenção do outro. É bem-aventurado o homem que tem um amigo. Você tem amigos? É difícil falar em plural, né? Às vezes você tem um amigo, né? Ou 2, é difícil. Mas o texto deixa claro para a gente algumas coisas, que a gente está chamando aqui da matemática da força, o cordão de 3 dobras. Se um cair, o outro levanta. Um está lá embaixo, o outro ajuda. Se um fica com frio, 2 se esquentam. Você vê como Deus faz tudo certinho. O nosso corpo, né? A gente tem a temperatura aí, 36 e qualquer coisa, né? Graus, que é o nosso corpo. Quando você abraça uma pessoa, você ajuda a esquentar aquela pessoa. Mas se alguém é atacado, se ele estiver sozinho, pode morrer. Mas se tiver 2, pelo menos, existe resistência. Essa é uma matemática interessante. É melhor serem 2 do que 1. Vamos dizer essa frase? É melhor serem 2 do que 1. Às vezes a gente usa esse texto para o casamento. E é verdade, total verdade. Mas eu não acredito que o texto seja sobre casamento. Eu acredito que o texto seja sobre amizade. Até porque a questão da defesa, né? Se um é atacado, 2 resistem, etc., não é bem típico de um casal, né? Mas é típico de 2 amigos que estão precisando de ajuda. Pense nisso, eu quero que você vá refletindo enquanto a gente vai conversando. O texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, abre um texto muito lindo que está sendo, nesse período agora, extremamente mal interpretado e interpretado erroneamente por aqueles que defendem o homossexualismo ou homossexualidade. 1 Reis 18:1 diz: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas, quem que era Jonatas? O filho de Saul, se ligou a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aí a turma aí agora está dizendo que Jonatas e Davi eram amantes. É só ler o texto bíblico e ver quantas mulheres teve Davi, né? O quanto que ele foi, o rei que ele foi, a maneira como ele agiu. Hã? Desculpa? Ah, sim, uma era irmã do Jonatas, uma das esposas dele. Isso é uma má interpretação, porque o pessoal quer distorcer a Bíblia, porque percebe que a Bíblia deixa claro, né, que só tem 2 gêneros, homem e mulher. Né? E ponto. E quando há um relacionamento, é um homem com uma mulher. 2 homens podem se relacionar só com amizade, 2 mulheres só com amizade. Fora isso é perversão. É algo fora do plano divino. Estou falando da Bíblia. E aí a palavra que aparece aqui é uma palavra hebraica, kashar, que quer dizer as almas ficam amarradas por um propósito comum. Ou seja, uma união. A amizade verdadeira, se você tem um amigo verdadeiro, um amigo, você sabe que a sua alma está amarrada com essa pessoa. Mas não é amarrado no sentido esotérico da palavra. Amarrado no sentido de que estamos juntos, não é? O verdadeiro amigo é tão legal que o verdadeiro amigo, gente, você pode ficar 10 anos sem ver. Quando você encontra, parece que foi ontem. Não é verdade? Verdadeiro amigo é isso, né? A amizade verdadeira. As almas amarradas por um propósito, né? A verdade, o amor pactual e sacrificial, focado numa missão. Eles tinham uma missão. Jonatas, de alguma maneira, estava protegendo Davi, porque Saul, pai dele, ficou doidão, né? Principalmente quando ele fez algumas coisas erradas, e a Bíblia diz que espíritos malignos entraram em Saul. E aí Saul teve um ódio de Davi, ele queria matar Davi, começou a perseguir Davi, etc. E Jonatas, que era filho desse homem, imagina, tem tanta gente assim, né, que é o pai ou a mãe, né? Mas falando de homem para homem aqui, às vezes o pai é completamente descompensado, o filho fica perdido e tal. E Jonatas não, mostrou honra, mostrou o quanto ele era direito, o quanto ele era sério para com as coisas de Deus.
Então, amizade entre Jonatas e Davi. Em 1 Samuel 18,4, na continuação do texto, diz que despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu-a a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Essa é uma linguagem de aliança, é linguagem de aliança. Aliança não é contrato, gente. Contrato é contrato que você faz de extrato. Fiz um contrato, não quero mais, eu faço de extrato. Aliança você não faz isso. Essa é uma linguagem de aliança. O manto representando a identidade, né? Olha, eu estou entregando para você, porque a aliança, ela quando ela era realizada, ela declarava isso aqui: eu estou completamente aberto a você, você completamente aberto a mim. A minha segurança é a sua segurança. A minha alimentação é a sua alimentação. Sabe, aliança nesse sentido, né? A minha casa é a sua casa. A minha espada é a sua espada. O meu escudo é o seu escudo. É nesse sentido que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Gente, a verdadeira amizade faz isso. A verdadeira amizade, ela passa por cima dos nossos defeitos, porque todos nós os temos, né? Passa pelos defeitos para a gente poder forjar uma amizade. E eu digo forjar porque para fazer amigo precisa forjar. Concorda ou não? Aliás, nada na vida é automático. Nada na vida é automático. Nada. Certo? Você não fica... você não sentou aqui agora, chegou aqui, sentou, ficou aqui nessa cadeira, olhando para o frango e mentalizando o frango no seu prato, o frango no seu prato. Você não fez isso. Se você fez, depois você conversa comigo que a gente tem um local para internação. Você não fez isso. Por quê? Porque você falou, estou com fome, tem comida, eu me levanto, pego o prato, pego a comidinha, como. É intencional. E fazer amigos tem que ter intencionalidade. Intencionalidade como? Procurar, ligar, conversar, chamar, né? Ter essa interação. Aí a gente sempre diz assim, mas a minha vida é muito corrida. Não é corrida, nossa vida não é corrida. A nossa vida é corrida em função das coisas que eu valorizo. Mas se você valoriza a amizade, isso entra como algo que você valoriza e o tempo aparece. A importância de uma amizade. Segundo, um outro modelo entre Paulo e Timóteo, dois amigos. Uma coisa interessante que acontece aqui é o seguinte, o arquétipo, né, quer dizer, o modelo aqui é de mentor e filho na fé. Paulo, um homem mais experiente, e Timóteo, um jovem, e que Paulo, então, vai trabalhar com ele. Atos 16 diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, chegou também, falando de Paulo, né, a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então olha que interessante, Timóteo era um jovem que dava bom testemunho. E Paulo viu nele um potencial incrível. Essa é uma outra forma de você fazer amigos. É quando você começa a perceber, não que você é melhor que os outros, mas você andou mais tempo, você tem mais carreira, né? Muitas vezes eu estou ajudando alguém, discipulando alguém, conversando com alguém, que são mais jovens do que eu. E é muito gostoso você ajudar essas pessoas a conhecer o amor de Deus, a conhecer a Bíblia, conhecer princípios da Bíblia. E você faz isso, né, assim, de uma forma intencional, e foi o que Paulo fez. Paulo quis que Timóteo fosse com ele. E aí você gera uma paternidade, quer dizer, ele se torna um pai espiritual para esse menino, ele se torna exemplo, ele diz até, carta a Timóteo, ele diz, tem seguido o meu procedimento, né, o meu exemplo, você tem visto como eu vivo, você tem visto como eu ando. E esse andar junto de exemplo, de modelo é muito importante. Até chegar na maturidade em que Paulo e Timóteo se tornam cooperadores, parceiros. Pensa nisso. Tem alguém que você adotou, que foi crescendo, e pelo seu modelo essa pessoa se tornou seu parceiro? Ou até melhor do que você, fazendo outras coisas melhor que você, ou fazendo muito mais do que você? Isso é muito interessante a gente pensar.
Esse é o princípio do discipulado. É o princípio de você ajudar alguém a crescer, crescer, crescer. Mas também é o princípio da liderança. Um líder precisa enxergar a possibilidade nos outros. Se você trabalha numa empresa, você sabe o que eu estou falando. Quando é que um líder tem uma equipe madura? Quando ele investe na equipe. Quando ele não investe na equipe, o que acontece com a equipe? É uma equipe de crianças, de bebês, não é? E bebê dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Simplesmente pelo fato de ser bebê. Olha para mim aqui, de todo o teu coração, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem filhos, você tem que entender que eles são os seus primeiros filhos na fé. Não só filho biológico, filhos na fé. É para eles que você dá exemplo. Os seus filhos têm que olhar para você e admirar você. Seu filho admira você? Sua filha admira você? Mas não só no dia do aniversário ou Natal. Até que essa pessoa cresça. E aí, não, esse é meu parceiro. Trabalho junto, andamos juntos, crescemos juntos, vivemos juntos. Pensa nisso. Esse é o poder da amizade, né? Porque chega uma idade nos filhos, eles são filhos, filhinho aqui, filhinho ali, filhinho aqui, filhinho. Mas chega uma hora que ele quer a sua amizade. Não é verdade? Você não vai tratar um homem de 30 anos como meu filhinho, bebezinho, né? E não vai ficar mandando nele como se ele fosse uma criança. O que ele espera de você? Ele espera que você invista nele, ou nela. Que você invista nos seus filhos. E investir nos filhos significa andar junto, estar perto, estar disponível. Meus filhos, meu filho mais velho tem 42, o outro tem 36. A hora que eles mandam o WhatsApp, pai, a hora que fala pai, eu já estou na área, na hora. Sou disponível, largo o que eu estou fazendo. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa importante, só vou ver o WhatsApp ou só vou ver a mensagem à noite. Não. É meu filho, um dos dois meus filhos, ou minhas noras, né? É que meus netinhos ainda não fazem isso ainda. O que fizer também vai ser do mesmo jeito. Essa disponibilidade mostra para eles alguma coisa, não mostra ou não? Poxa, eu estou aqui, filho, o que é? E muitas vezes é um favor que eles querem, um conselho, uma situação que está passando. Pai, eu estou fazendo isso, não sei o quê. E às vezes eu percebo meus filhos, eles não chegam mais para mim e dizem assim, pai, o que você acha? Eles sentam comigo e começam a contar a vida. Eu fico ouvindo. Quando eu percebo que tem algum momento importante para falar, eu falo. Senão, eu só ouço. E tudo que eu quero na minha vida é que meus filhos sejam meus amigos. E que eu seja amigo deles, né? Alguém disse que o maior privilégio de uma pessoa, de um adulto, de um homem adulto, é quando seus filhos convidam você para comer com eles. Se os seus filhos não convidam você para comer com eles... Tem algum problema? Pode escrever, tem algum problema. Então, é uma questão de investimento. Se a gente não investe, não acontece. O texto bíblico que a gente, então, começou é como ferro com ferro se afia-se o homem a seu amigo. Ferro com ferro, gente, tira a malha, né? Tira pedaço. Como eu tenho dois homens, né? Nem sempre a coisa foi fácil. Teve momentos assim que saía faísca e que eu chegava diante de Deus e dizia, e agora, meu Deus, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Principalmente aqueles períodos de crise de idade, profissão, o que eu vou fazer da minha vida, com quem que eu vou me casar, aquelas lutas que todos nós já passamos. Muitas vezes saía faísca entre a gente. Uma conversa às vezes dura, difícil, mas como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Da mesma maneira, gente, existe uma necessidade muito grande no mundo que, infelizmente, nós recebemos negativamente de Adão e Eva, que é responsabilizar os outros pelos nossos erros, certo? O verdadeiro amigo não joga a culpa no outro. O verdadeiro amigo é aquele que assume as suas próprias culpas e ajuda o outro a sair do buraco. Pensa nisso. Estou cansado, gente, de conversar com as pessoas. Sei lá, vamos imaginar, vai. Eu chego aqui e digo assim, hoje, por exemplo, estava meio difícil aqui para conectar, algum problema de conexão, de fio, de cabo. Imagina eu falando assim, por exemplo, não está funcionando, aí eu digo assim, esse povo do restaurante também não presta. O que eles têm a ver comigo? Não é? Entende o que eu quero dizer? Isso acontece todo dia. Pare de jogar a culpa nos outros. Pare de jogar a culpa na sua esposa, pare de jogar a culpa nos seus filhos, pare de jogar a culpa nos amigos ou nos inimigos, ou quem quer que seja. Aprenda a assumir a sua própria responsabilidade. Quem eu sou um homem, eu preciso assumir a conta, né? Essa conta eu preciso pagar, como homem, como pai,
como profissional, né? Eu preciso pagar. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. Olha o Judas aqui, ó. Eu acho que, como você, eu não gosto quando alguém chega para mim e diz assim: ô Nácio, deixa eu conversar com você, ó, não faça mais isso. Eu não gosto de ouvir isso, mas eu ouço e agradeço a Deus, porque isso está me ajudando. Eu não gosto, mas não interessa, eu não gosto. Eu tenho que gostar, porque é importante para a minha vida. Agora, gente que só elogia, primeiro que é cansativo, né? Fala a verdade. O povo que fica só jogando confete, conversa com você o tempo todo. Nossa, que bacana. Nossa, como você é incrível. Nossa, como você é bonito. Nossa, como você já fica até... O Palavra de Homem quer desenvolver duas coisas importantes: mentoria e ações comunitárias. O que a gente quer fazer? A gente quer criar entre nós grupos de homens que sejam, vou repetir, hein, mais ou menos fixos. Grupos fixos. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque os grupos precisam nascer da afinidade, né? Se eu sou mentor de um grupo e você não gosta de mim, ou você não gosta do jeito que eu falo, ou você não gosta de conviver comigo, você não vai procurar o meu grupo, óbvio, né? O grupo, ele nasce por afinidade. Mas uma vez que ele exista, o que a gente quer? A gente quer aplicar aqui, através das conversas, das discussões, do aprendizado mútuo, mas também a gente quer que ele saia daqui e comece a se tornar concreto na comunidade. Então, por exemplo, vamos supor que tem um grupo X e esse grupo, alguém diz assim: olha, eu tenho ali perto de casa, tem uma família que está precisando de ajuda e tal, vamos lá fazer uma vaquinha, vamos nós ajudar? Vamos, não precisa pôr no Facebook, não precisa pôr no YouTube, não precisa fazer propaganda. A Bíblia diz: o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas, de alguma maneira, você tem que sair daqui com ações concretas, concorda ou não? Senão, gente, a gente fica com a cabeça desse tamanho, cheio de conhecimento, mas falta colocar em prática. Falta colocar em prática. Então, isso a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ajudando vocês a terem essa visão. Ô, Nácia, mas eu não quero fazer parte de mais nenhum grupo, não. Ih, já tem o grupo da minha igreja, o grupo da minha família, o grupo não sei do que, o grupo não sei do que, eu não aguento mais, grupo do trabalho, eu não aguento mais. Deixa eu te falar, não é grupo semanal, pode ser quinzenal, pode ser de 20 em 20 dias, pode ser de mês em mês, não importa, mas de alguma maneira, eu gostaria que esse grupo, vamos tomar um café juntos amanhã, antes do trabalho? Vamos. A gente fez isso alguns anos atrás, na época do Holy Hour, a gente chamava de Holy 45, que a ideia era 45 minutos de convivência. E teve grupo que tomava café, tinha grupo que só conversava, tinha grupo que orava, tinha grupo que estudava a Bíblia, tinha grupo que fazia churrasco toda semana. Eu não sei se alguém aqui era daquela época, tinha um determinado grupo, você lembra dele? Eu lembro. Você lembra? Era um grupo que só comia, o povo que comia. Eles gostavam, e toda semana tinha... E faziam isso por decisão própria e pronto. E qual o problema? Então, a ideia que a gente quer dar para vocês é: não vamos começar hoje fazendo tudo. Calma. Mas eu quero que você digira esse sentimento. E para você digerir, e a gente tem aí um tempo legal, 20 para as 8, a gente fica aí até as 8, 8h10, eu tenho 3 perguntas para vocês. Vocês vão vamos fazer um grupinho. E a primeira pergunta é: o que a crise do isolamento já trouxe para você? Quem já se isolou? Já teve em algum momento alguma consequência. Compartilha no grupo, aquilo que você puder compartilhar, obviamente. Segunda pergunta: o que é que uma amizade verdadeira gerou em você? Você já deve ter tido uma amizade verdadeira, um amigo bacana, um amigo, né? Não é o amigo da troca. A pior coisa que tem é o amigo da troca. Sabe o que é o amigo da troca? É aquele cara assim: eu sou amigo desse cara porque tem um barco e eu gosto de pescar. Vamos trocar alguma coisa. Não vamos trocar nada. É amigo verdadeiro. Se você já teve uma amizade verdadeira, o que isso gerou? Que tipo de resultado você teve? E terceiro, como fazer amigos e mantê-los? A pergunta de $1 milhão.